Segunda-feira, 13 de junho de 2022, são 8 horas e 19 minutos, 8 e 19, como eu anunciei um pouquinho antes do nosso intervalo comercial. Eu recebo aqui nos estúdios o Padre Fabrício para uma entrevista para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Padre Fabrício. Bom dia, Padre. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui nos estúdios. Eu que agradeço. Nessa manhã fria, gelada. Meu Deus, como diz o gaúcho, frio de arranguear Cusco. É, bem por aí mesmo. Padre, obrigado por ter atendido nossa... Sei que está, né, numa correria aí, tá, né, tendo aí uma alteração dos seus horários e atividades, né? Depois, meu Deus. Depois do que muita gente ficou conhecendo, tanto o Padre Fabrício quanto a história de Jesse. Sim. Né? Se uniram, né? Isso. Mas antes de começar a falar desse Padre Fabrício, depois do sermão, lá no crematório, quem é o Padre Fabrício? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Sou o Padre Fabrício. Eu pertenço à Igreja Católica Apostólica Brasileira, né? Que é uma instituição separada desde 1945 da Igreja Romana. É isso que chamou a atenção, o Padre Fabrício. Apostólica Brasileira e Romana. Isso. Saiu da Romana para a criação da brasileira? Como é que foi? Toda a história do cristianismo sempre houveram vertentes, dissidências, cismas da Igreja Romana, que nós conhecemos como a majoritária. Mas por que romana? Porque ela está sediada em Roma. Né? Católico significa universal, palavra católico. Né? Apostólico porque vem dos apóstolos. Né? E romana porque sua sede está em Roma. Brasileira porque um bispo romano, Dom Carlos Duarte Costa, que até então era bispo de Botucatu, no interior de São Paulo, ele era contra muitas imposições que o Vaticano estava fazendo na época. Ele era a favor da liberdade religiosa, primeira coisa. Segundo, ele denunciou, né, publicamente o acobertamento do Vaticano, da Igreja Romana, aos sistemas fascistas da época, que aconteceram muito. A gente conhece o tempo da Inquisição e tal, e não mudou muito. Então ele resolveu denunciar isso, com muita coragem. E rompeu com Roma por conta de dogmas que foram instituídos, que foram impostos pelos clérigos romanos na vida das pessoas, como por exemplo, a infalibilidade papal. O que é isso? Os católicos são obrigados a acreditar que o Papa é infalível. Só que o Papa é um homem, um ser humano, um padre igual a eu. Né? O celibato. Na Igreja Romana, o celibato ele é obrigatório. Né? Para nós, o celibato é opcional. Se o padre quiser constituir uma família, casar, ele tem esse direito. Né? E ele foi abrangendo mais, foi fazendo mais acolhidas dentro da Igreja Católica Brasileira, como casamentos para pessoas divorciadas. Se você se divorciou e quer contrair novamente o matrimônio, você pode. Batizado, independente do estado conjugal dos pais. Se a mãe é solteira, a Igreja Brasileira realiza o batizado. Eu recebo nas minhas redes sociais, no meu telefone, no WhatsApp de atendimento, muitas mães dizendo: padre, eu tive o batizado do meu filho negado porque eu não sou casada. E assim, é muito, muito. Né? Então, tudo isso a Igreja Brasileira acolhia já na época. E um outro ponto até mais interessante, que antigamente a Igreja Romana só celebrava a missa em latim. Dom Carlos era contra isso. Ele falava: não, o povo ele tem que rezar a missa na sua língua. Tanto é que ele foi um dos primeiros a rezar a missa em português aqui no Brasil. Interessante. E essa questão, a igreja brasileira está espalhada no Brasil e fora também do Brasil. Temos missões na África, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, México, em diversos lugares do mundo e no Brasil inteiro, né? Só que eu sempre falo, né? Eu tive com um grande empresário aqui da região, em Brusque, e ele fez uma pergunta muito interessante: padre, que igreja é essa? Isso na época quando a gente conversou, que existe há 75 anos e ninguém conhece. Justamente por isso. Isso é um ponto que eu bato e puxo a orelha da Igreja Católica Brasileira. É o seu senso de pequenez.
Para você ser uma igreja dos pobres e para os pobres, você não precisa se tratar como um pobre. Você só vai conseguir ajudar alguém se você tiver condições, recursos, uma estrutura boa para poder ajudar, né? Como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Então, o mal de muitos padres e bispos da Igreja Romana é que quando contrai o sacramento da ordem, eles vão ficando estagnados. Vou fazer a minha missa, vou fazer meu casamento, vou fazer meu batizado na minha capelinha pequena que eu construí e ponto final. Não. Nós temos que ter coragem de botar a cara a tapa e mostrar na rua a identidade da Igreja Católica Brasileira, né? Eu, através de um sermão, claro, as pessoas já vinham conhecendo a Igreja Brasileira por conta daquilo que eu já fazia antes, na música, né, nos meus trabalhos de atendimento, no meu jeito de ser, nas minhas redes sociais. As pessoas foram conhecendo. O que aconteceu na morte do Jesse foi uma porta aberta, escancarada para o mundo inteiro, que as pessoas conheceram uma outra vertente do catolicismo. Eu recebo muita mensagem: padre, eu não conhecia, eu estou apaixonada pela Igreja Brasileira. Padre, agora eu estava fora da igreja há muitos anos, acabei de receber uma mensagem do Japão. Padre, eu sou católico, não vou para a igreja, agora eu descobri você, eu não quero largar mais. Isso é interessante, os padres precisam mostrar a identidade da Igreja Católica Brasileira sem medo da perseguição da romana ou de qualquer tipo de comentário negativo. Até porque, como o senhor falou, é católica, é uma religião, é uma igreja, né? Então, assim, não é aquela coisa assim, agora porque surgiu essa história com o Jesse que surgiu a igreja, não. Não, em 1945, 45. Né? Então, assim, finalzinho da Segunda Guerra Mundial também, sim, né? Então, tem toda essa história. E, Padre Fabrício, a igreja tem... A igreja, o imóvel, como é que funciona? A gente sabe assim, as igrejas católicas têm as igrejas e as, sim, capelas, as evangélicas têm seus templos, né? Como é que é a igreja brasileira? O bom da Igreja Católica Brasileira é que ela dá uma liberdade para o seu padre fazer o seu trabalho. Ela não fica impondo que você vai ter que ir lá, vai ficar tanto tempo, depois você vai ser transferido, vai para outra paróquia, não. Eu, por exemplo, como que eu cheguei em Itapema? Eu fui pároco, vigário, na comunidade Nossa Senhora do Rosário, em Araquari. Foi minha primeira paróquia. Cheguei lá como seminarista, fui ordenado diácono e padre. Fiquei lá mais de um ano, quase um ano. E lá eu passei muitas dificuldades. Eu dormia no colchão na sacristia da igreja, tomava banho no posto de gasolina. Às vezes meu almoço era hóstia porque eu não tinha que comer. E no máximo ia 3, 4 pessoas na missa. Porque era uma comunidade, é ainda uma comunidade muito dividida. Uhum. E ali eu entrei num processo de depressão muito forte, né? Que foi muito frustrante o meu primeiro ano de padre. Meu primeiro ano de padre, quando eu celebrei a missa, eu estava dentro de uma pensão no centro de São Paulo, ajudando um amigo meu, e eu celebrei a missa em cima de uma pia. Meu primeiro ano de padre, geralmente é uma missa linda, sim, com o povo, com a família, eu estava ali sozinho, né? Eu e o céu, né? E aí eu entrei num processo de depressão. Um amigo meu, o Leandro, que é proprietário e guitarrista da banda Raiz Fandangueira, soube, ele foi na casa da minha mãe, me buscou, eu estava trancado no quarto 4 dias, dopado de remédio, e me trouxe para Porto Belo. E ali eu criei um novo ciclo de amizades, que eu saí da depressão. E aí eu voltei a celebrar, voltei a administrar os sacramentos, voltei a evangelizar, e hoje está um trabalho estrondoso praticamente no mundo inteiro. Não tenho o templo físico construído. Uhum. Hoje, antes a gente celebrava na Vila Gastronômica, na Meia Praia. A Vila Gastronômica fechou e passamos para o Shopping Andorinha, né? Que eles acolheram a missão de um amor muito grande, com um amor muito grande, né? E agora eu estou na luta para angariar fundos para a conquista dos objetos litúrgicos, para a construção das coisas internas da igreja e em busca de um terreno para poder construir. Já tem todo o material, já tem toda a mão de obra, já tem tudo, arquiteto, engenheiro, né? Só falta o terreno. Tendo o terreno, a gente ergue a igreja, né? Que eu tenho um trabalho, né? Eu gosto de fazer um trabalho social, como por exemplo, né? Com moradores de rua, né? Eu não gosto de ficar divulgando, mas assim, de vez em quando saio de madrugada para levar mantimentos, roupas, cobertores para moradores de rua, eu sempre peço ajuda para alguns amigos, né? Eu não bato foto, não gosto de publicar essas coisas. Por quê? Estamos num tempo muito frio. Ontem eu cheguei de um show
E eu vi alguns moradores de rua ali em Itapema, mas eu não vi nenhuma igreja aberta para acolher. Nenhum salão paroquial aberto. Nenhum cristão para ajudar, né? Então, a igreja que eu tenho o sonho de construir vai ter um espaço onde eles vão poder almoçar, vão poder comer alguma coisa, tomar um banho, descansar. É uma casa de passagem, não é um abrigo. É onde eles vão dizer assim, não, eu vou lá no padre porque lá tem uma comidinha, tem um café, tem alguma coisa, né? Então esse é o maior sonho que eu tenho da minha vida. Padre Fabrício, o senhor falou voltando de um show. Que show? O senhor foi assistir um show? Não, é porque assim, além de padre, eu também sou músico, né? E hoje eu tenho um projeto Boteco do Padre. Isso é uma situação que chamou a atenção depois que o pessoal começou a conhecer o senhor pelas redes sociais. Pô, o padre tem um boteco? Ontem eu recebi uma mensagem assim, o padre fala palavrão, canta em show. Aí eu li, afinal, o que tu é? O que o senhor é? O que eu sou? Eu sou um padre que canta e eu carrego comigo uma palavra que se chama autenticidade, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Por quê? Como padre eu não tenho salário, eu vivo somente da doação. Só da doação. E Deus nunca deixou faltar nada. A música, como um complemento, às vezes vem ou não recurso do cachê e tal, eu sempre modifico ela em cesta básica, ajuda em alguém, nas minhas contas, enfim. E ontem eu fui chamado às pressas, né, pela banda Rasta Fole, né, de Biguaçu, para fazer um show com eles em Rio dos Cedros. Porque eles foram fazer um show em Caxias do Sul, saíram daqui com um clima, chegaram lá, tava 2 graus abaixo de zero. Sim. E o vocalista perdeu a voz. E outros integrantes ficaram doentes. E aí o dono, né, falou assim, meu Deus, cara, e é um show importante, a gente vai fazer uma abertura pro Paulinho Mocelin, né? Então teve Fábio Dick e Ana Paula, a Rasta Fole e Paulinho Mocelin. E a casa tava cheia. E aí eu não vou fazer feio. Pegou, padre, preciso de você. Socorre aqui. E aí eu tinha outros compromissos, tive que passar por outras pessoas, me ajeitei e fomos para lá, né? O senhor tem um grupo, esse Boteco do Padre, o que é o Boteco do Padre? São amigos, né? Quem me acompanha mais é a banda Raiz Fandangueira, né? Sempre eu concilio a minha agenda com a agenda deles, né? Porque eu tô com eles desde o início, então é uma forma de carinho, gratidão e irmandade, né? Hoje tá um outro conjunto de pessoas, mas a chave principal, que é o Leandro, que é o meu irmão praticamente não, é o meu irmão. Ele sempre vai, ajuda, tá me ajudando nessa ascensão do Boteco do Padre. Agora vai ter um show grande quinta-feira em Itapema com João Lucas e Marcelo. E assim, tá indo, né? E como é que o Padre Fabrício entrou na vida do Jesse, o Jesse na vida do Fabrício, e que agora tá virando esse estrondo todo? Eu conheci o Jesse em Balneário Camboriú há mais ou menos uns 3 anos atrás. Uns 3, 4 anos atrás. E ele estava parado perto lá do teleférico, com o Dodongo, que é o seu Fusca, e o Churastei. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu já tinha ouvido falar, mas a gente não dava bola. E aí eu fui, conversei com ele, né? Cumprimentei ele, abracei o cachorro, porque eu sou cachorreiro, não posso ver um cachorro na rua que já vou abraçando. E aí a gente conversou, teve um bate-papo legal lá, eu falei que eu era padre e ele achou interessante e me chamava de um apelido. Ali ele buscou um apelido que não convém falar aqui. E aí depois eu comecei a acompanhar ele pelas redes sociais. Depois eu encontrei ele mais umas 2 vezes passando, cumprimentava assim, mas nunca tive uma resenha tão profunda, tão forte de amizade. Quando aconteceu o acidente, e eu já estava acompanhando ele, eu estava indo para um show também. Era uma segunda-feira, dia 23 de maio. E aí eu olhei nas redes sociais, vi lá o acidente. É como se eu tivesse perdido um irmão, porque a dor foi muito forte. Eu entrei em desespero e depois eu tive que me recompor para subir no palco, né? Como se nada tivesse acontecido. E aí depois vem aquela angústia, quando é que chega o corpo e tal. Aí quando chegou o corpo eu fui lá, aí encontrei o Felipe, que era o amigo próximo do Jesse, e ele me levou até a dona Nair, que é a avó, mãe que criou ele. E foi um amor à primeira vista, eu e a dona Nair. A gente não se desgrudou
né? Ela me abraçava e me apresentava para todo mundo. Esse é o padre do boteco, esse é o padre do show e tal. E aí depois, no momento da oração, ela disse assim: faz como se fosse pro Jesse. Aí eu fiquei, meu Deus. Ia ser lá dentro, do lado do corpo, mas tinha uma multidão lá fora que não ia caber lá dentro. Aí que os cerimonialistas disseram: padre, vamos lá para fora? Falei, vamos. Aí todo mundo foi. Eu fiquei do lado do corpo dele, passando mão sobre o peito dele, e disse: cara, agora é contigo. E aconteceu o que aconteceu. Tanto é que a celebração, eu não tive livro, não segui liturgia, nada. Simplesmente gatei a primeira e fui. Pode-se dizer que foi uma conversa que o senhor teve ali com ele, uma conversa de boteco? Uma coisa assim, então... Uma resenha de boteco, né? Porque eu nunca tive... Eu nunca gostei de formalidade. Eu não gosto dessas coisas de formalidade e tal. Eu sempre gosto de falar com a pessoa como se eu fosse íntimo dela. Porque cria-se o amor e o respeito. E ali naquele momento, mesmo não ouvindo ele, mesmo ele inútil fisicamente, num caixão, eu pedi para ele: cara, agora é contigo, né? Me dá a tua força. Porque eu tava abalado. Por mais que eu tava ali forte e tal, porque até chegou o momento da celebração que eu desabei, né? Que eu chorei, né? Porque eu não aguentei mais. Os fortes também choram, né? Sim. E aí foi onde eu pedi para ele essa força. E essa força foi uma celebração. Eu sempre digo, eu ouço muitas pessoas dizer assim: cara, foi o Jesse que falou. Porque foi do jeito dele. Eu não faço uma celebração daquela forma. Eu não sou daquela forma. Então eu fui jovem, pateta, palhaço, um pouco antiético com a palavra que eu disse, mas eu modifiquei o sentido daquela palavra, que foi aquela palavra que viralizou, né? Então, o sinônimo de velório, de clima de velório, foi modificado naquele dia. E como é que o senhor avalia essa questão agora? Que assustadora. A gente tá falando assim, a gente sabe, ele tinha 400 mil seguidores, passou para mais de 1,5 milhão quase depois da fatalidade. E o senhor depois, o senhor disse é conhecido e tal, mas agora deve ser um boom, porque o senhor falou, Japão, o mundo inteiro está conversando com o senhor, e o senhor está respondendo essas pessoas também. Como é que está sendo essa... Eu cheguei, eu brinco, né, que eu cheguei lá com 5 mil e alguma coisa, e já estou em quase 17. E a cada momento que eu passo, eu fico um pouco fora do Instagram, a quantidade de mensagem que vai acumulando. E eu sempre digo para as pessoas, eu vejo tudo, eu leio tudo, todas aquelas solicitações de amizade, só que se eu tiver que responder uma por uma, eu não faço mais nada na minha vida. Sim. Né? É muita mensagem, muita. E a maioria de mensagens são testemunhos de pessoas que foram libertas depois dessa cerimônia. Isso que chama atenção, o senhor está publicando algumas, né? Estou publicando algumas interessantes para as pessoas. Até o pessoal está pedindo assim, qual é a maneira de seguir o senhor no Instagram? Tá lá PE Fabrício Bernardo, né? @PE Fabrício Bernardo. Você vai encontrar o Instagram lá. E a gente conversando aqui antes da entrevista também, né, padre, situações que aconteceram, testemunhas que passam para o senhor depois a gente sabe que o boom surgiu depois digamos, do sermão, né, da cerimônia ali, com a palavra que o senhor falou, né, que para muitos foi tido como um palavrão, mas foi o que acordou muita gente para o resto do sermão também, né, foi a palavra foda-se. O senhor disse que mudou o sentido dela. Pode falar ela? A gente está no contexto que o senhor falou, né, padre? A gente está assim. E a partir de quanta gente que tomou coragem e mudou também, né? É porque assim, as pessoas às vezes elas entram em depressão por algum fato histórico da vida, algum problema ou algum fracasso. E aí, até a morte. A maioria das pessoas são mortes. Eu não consegui superar a morte do meu pai, do meu irmão, da minha mãe. Eu não consegui superar a morte do meu marido, da minha esposa. E entram nessa depressão. Então elas acabam entrando num círculo vicioso, né? E aí quando elas acordam, olha para o espelho e diz assim, quer saber? Né? Foda-se. Eu vou viver a minha vida. Eu vou ser feliz, eu vou vencer. Não tá dando certo. As pessoas só me criticam, as pessoas não... Cara, ninguém paga as suas contas.
Cria vergonha nessa tua cara, põe água no teu rosto, limpa a ramela dos teus olhos, passa os desodorantes no sovaco e vá viver. Porque agora tem gente querendo ter a vida que eu e você estamos tendo. Lá no hospital. Vai lá no hospital do câncer. Agora tem uma pessoa que nesse momento está sendo reanimada, e jovem, porque não está conseguindo vencer o câncer. E a gente que está aqui com 2 pernas, 2 braços, vivo, bonito, eu sempre brinco, lindo, bonito, gostoso e suculento e mentiroso, a gente reclama? Não. Tem uma frase, Carlos, que foi o boom da minha vida. Sartre já dizia: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Eu falei no podcast agora, no último sábado. Eu, quando era criança, fui abusado sexualmente por um padre. Eu passei na mão de padres psicopatas. Será que eu vou assumir isso na minha vida e ser escravo desses traumas, desses medos? Eu fiquei um bom tempo com isso. Com vergonha, com medo, com trauma. Mas foi onde eu acionei aquele botãozinho e falei: tu quer saber? Eles me ensinaram a ser o padre que eu não devo ser. Por isso que hoje eu estou evangelizando no mundo inteiro através de uma rede social. E através dessa rede social o senhor também está transmitindo agora suas missas? Eu transmiti agora domingo a missa que foi feita pelo Jesse em Itapema, porque assim, é tudo comigo. Eu não tenho um grupo de pessoas, eu não tenho músicos, eu não tenho um grupo de liturgias, eu não tenho nada. Simplesmente eu cato as pessoas ali na hora para ler a leitura, é eu que canto, é eu que toco na missa e tal. Até se alguém quiser: padre, agora uma vez por semana, uma vez por mês eu vou tocar na tua missa. Vamos, tô precisando, né? Criar esse novo jeito de evangelizar, pra gente ir pra rua, né? Então é tudo comigo. Agora vou começar a transmitir as missas pelo Instagram. E como é que o senhor está lidando com esse sucesso? Né? Sucesso. Sim. E é o que a gente está falando aqui, eu entrei em contato com o senhor pelo Instagram, depois nós trocamos o WhatsApp, disse assim: ó, padre, vamos falar, porque eu acho que é importante. E a gente está falando aqui fora do ar, questão da hipocrisia, né? E aí, claro, eu começo a pensar: porque isso, porque... Não, a gente está falando de uma situação, não está comparando as religiões também, né, padre Fabrício? A gente está vendo isso, que não, essas coisas assim, cada um tem. O Deus é um só, mas Sim. cada um faz o seu. É aquilo que eu falei lá no funeral, né? Deus não quer saber se você é católico. Ele está pouco se lixando se você é da Assembleia de Deus, se você é da Universal, se você é da Umbanda, se você é ateu. A maioria dos testemunhos que eu tenho são ateus, pessoas ateias, né? Por exemplo, o cara do suicídio: padre, eu vi o teu vídeo, passei reto, apareceu de novo, resolvi ver, achei curioso, fui ver, vi ele na íntegra e eu estava pronto para cometer um suicídio. Eu quero te dizer que a corda está no lixo e hoje eu acordei como o melhor dia da minha vida. E eu era ateu, padre, mas agora eu quero te confessar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Pronto, olha o que o Jesse fez, né? Então, ele não quer saber da tua religião. Religião foi criada pelo homem, pelo ser humano. Se eu quiser criar uma religião agora, eu vou ali, abro um CNPJ, abro uma porta de um salão, entro para dentro e começo a falar de Deus. Não, ele quer saber o que é que você fez. O próprio Jesus Cristo falou: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Aqueles religiosos, doutores da lei, que se achavam o máximo, eles foram deixados de lado. Jesus Cristo andou com a prostituta, com ladrão arrependido, com cobrador de impostos, com Zaqueu, né? Com assassinos. Jesus Cristo andou só com pessoas que os ditos cristãos não querem do lado. Mas que tipo de cristão é esse, né? Que fala do amor, da caridade, da cura, da libertação, e quando aparece alguém nesse estado, são os primeiros a ser condenados, expulsos e mortos pela igreja. Então essa hipocrisia precisa ser rompida. E eu criei essa coragem de lutar contra todo esse sistema. Com certeza. E parabéns por isso, padre. Parabéns. Thank you. Como diz os americanos, thank you. E, padre Fabrício, a gente está encerrando devido ao relógio nos mandando embora aí, mas... relógio maldito. E a gente somos comandados por ele também, né? Pessoal que quiser conhecer mais um pouco sobre o padre Fabrício, novamente o Instagram ou outra rede social. Isso, pode entrar em contato pelo Instagram, @PE Fabrício Bernardo.
E no WhatsApp da missão, eu respondo sempre que posso, né? Eu tenho meu número particular que eu desvinculei, mas esse número 479-8813-0540, né? Eu vou repetir, 479-8813-0540, é onde você pode entrar em contato direto comigo, né? Para falar sobre batizado, casamento, missa, atendimento, qualquer coisa, pode entrar em contato que sempre que possível eu respondo. E as cerimônias? Todo domingo, 9:30 da manhã no Shopping Andorinha, né? Se tiver outros lugares, padre, eu quero que você venha celebrar uma missa aqui na nossa cidade, nesse tal lugar. Organiza com o povo, me avisa e eu vou lá e celebro. Com certeza. Tá. Padre, obrigado por ter vindo. Obrigado, Carlos. Depois de que nós falamos aí, né? Pode-se dizer que a vida virou de cabeça para cima. Não, a minha vida tá de perna pro ar e caiu tudo dos bolsos, né? Até os butiá. Até os butiá. Abraço, obrigado, padre. Sucesso. Obrigado, aí. Deus abençoe. E a gente está aí também para trazer essas informações. Tem o pessoal aqui mandando mensagens também, algumas sobre a questão da entrevista, outros já misturando aeroporto,